nosso amigo Gilson Arciprete já está aqui da Nuance e vai mostrar um pouco mais, né, de como o cuidado com o cliente, que no final das contas é quem a gente precisa servir, está no centro dessa nossa discussão. Ele vem para mostrar uma das ferramentas mais importantes para nos ajudar a usar bem essa inteligência artificial, que é a biometria. Vai falar de biometria de voz, os desafios da autenticação para combater a fraude nesse mundo de inteligência artificial. Bem-vindo, obrigada pela sua presença, Gilson. Bom dia a todos. Obrigado aí pela introdução, oportunidade, mais uma vez. Acho que eu já estou, vocês devem estar vendo já a minha tela, compartilhando. Coloca no Vamos- modo de apresentação. Opa, eu apertei. Agora foi. Ah, agora foi. Bom, vamos lá. 10 minutos, vou tentar cobrir para vocês, né, os pontos mais importantes, né, do que é a biometria de voz, esse mundo de IA, né, acho que todo mundo está ouvindo muito aí falando de voz sintética, né? Tem muitas coisas acontecendo no mercado. Então eu vou dar uma visão rápida para vocês, geral, sobre isso. Bom, como você já falou, eu sou o Gilson, sou da Nuance. A Nuance é uma empresa do grupo Microsoft. Então a gente vai falar um pouquinho desse processo de autenticação, que ele é muito importante para que você consiga trazer, né, o cliente de forma segura e de forma amigável, mas ao mesmo tempo você tem que tomar todas as precauções para evitar, né, que fraudadores entrem, né, nas suas instituições. Então, rapidamente, assim, né, as formas de autenticação, isso acontece nos bancos, nas telcos, no varejo, em todos os mercados. Muitas empresas elas se baseiam, né, em questão de perguntas de segurança, senhas, PINs, né, isso não é um processo mais do que ruim para o cliente no ponto de vista de que ele possa esquecer, ele pode ser contornado, fraudadores eles podem descobrir essas informações e acessar de forma indevida. Código de acesso, token, é a mesma coisa, você além de criar essa fricção, né, você tem a questão de ser dependente do dispositivo, do cliente ter o dispositivo na mão, disso não ser interceptado por algum fraudador, também isso traz risco. Reconhecimento facial, impressão digital, ele tem a sua eficiência, mas é uma coisa que limita os canais de comunicação do cliente, porque se você pensa no cliente que quer resolver um problema através de uma URA, através de uma central de atendimento conversando com a gente, você não consegue usar esses mecanismos de autenticação. E aí, quando você pensa para o cliente, o que que ele quer? Ele quer a melhor jornada e ele quer ter a flexibilidade de escolher o canal, né? Ele quer a forma mais simples e mais amigável possível e segura. Então, quando a gente fala de autenticação, a gente tem todas as empresas, né, elas investem, né, milhões e milhões por ano em sistemas de segurança. E essas formas de segurança elas não podem ser vistas como algo muito complicado e confuso para o cliente e muito fácil para o fraudador. O cliente, normalmente, ele tem um problema, uma situação para resolver, ele quer uma coisa de forma simples e transparente. O fraudador, não, ele é vamos dizer assim, um profissional, né, do crime, ele tem tempo, ele tem paciência de manipular ou tentar utilizar as informações a seu favor. E é por isso que a biometria de voz, né, pensando em todo esse contexto, com toda essa evolução, ela faz com que essa jornada seja fácil, simples e segura. Fácil por quê? Porque o falar é natural, né, a pessoa fala, isso é uma coisa natural da pessoa, ela é rápida, a tecnologia hoje permite que com 1 segundo de áudio você consiga identificar, ou seja, 1 segundo da minha fala, você sabe que é o Gilson que realmente está falando, e segura, porque são décadas de desenvolvimento de produto e décadas de clientes que já utilizam e nos dão feedback para melhorar essas tecnologias. Então, isso acaba sendo muito bom para não só para o cliente, mas para a sua equipe interna de atendimento, e ela é ruim para fraudador. E por que ela é ruim para o fraudador? O fraudador ele pode roubar suas credenciais, ele pode interceptar suas comunicações, ele pode roubar o seu dispositivo, ele pode acessar seus dados pessoais, mas ele não consegue roubar algo que é seu, que é a sua biometria, no caso, a sua biometria de voz e comportamental. Então, rapidamente, né, falando o que é biometria de voz, você tem duas formas, né, de fazer isso, assim, ativa ou passiva. Na ativa, normalmente todas as pessoas elas falam a mesma frase, como a minha voz, a minha senha. Isso é muito usado em ambientes de URA.
para autenticação. Quando você pensa na autenticação dele conversando com a pessoa, você passa a biometria passiva, que é texto independente, ou seja, a pessoa fala, eu gostaria de solicitar um novo cartão, e o tempo que ele gasta para falar essa frase, mais do que expressar a sua intenção, que ele já possa ser autenticado. E a evolução, né? Hoje em dia a passiva ela começa a ser usada para todos os canais, seja na URA, seja com a gente, seja nos aplicativos móveis, e aí você pensando, mais uma vez, na questão da evolução, da inteligência, né, que é necessário, o mundo digital faz parte desse contexto, onde você tem que saber como o cliente se comunica, e ele se comunica através daquilo que ele diz, através daquilo que ele escreve, e o seu estilo próprio, que cada um vai ter o seu. Então, a biometria de voz, ela, começando com uma analogia com a biometria facial, né? Ela mede as características físicas. Na biometria facial, você mede as características físicas do rosto da pessoa. Na biometria de voz, você mede as características físicas, passagem nasal, formato, boca, trato vocal e assim por diante, mas você agrega as características comportamentais da pessoa. A velocidade, pronúncia, ênfase, sotaque, tudo isso é agregado. Mas como eu já falei antes, existe muita evolução sobre essa tecnologia. Mais do que pegar características físicas e comportamentais, usando a capacidade de máquina que nos dá essa flexibilidade, você começa a ter a necessidade de analisar o que a pessoa diz, e aquilo que a pessoa escreve, porque cada pessoa tem o seu vocabulário, a sua gramática, a sua forma de se expressar. Como eu sempre falo, né, nas apresentações, quando qualquer um de nós aqui, a gente liga para um banco, para uma telco, para um varejo, a gente fala de forma natural, na forma como a gente falaria em qualquer situação. O fraudador não, ele tem um script, ele tem um roteirinho, ele tem os targets que ele vai atacar e ele segue esse mesmo roteiro, esse mesmo padrão. Então, esse comportamento repetitivo, já conhecido, ele consegue ser monitorado e através da inteligência você consegue detectar e alertar, alarmar, no caso de você ver um comportamento já conhecido de fraudador, independentemente de outras questões, só pelo comportamento da escrita ou da comunicação dele você consegue fazer essa identificação. E um outro aspecto muito importante, a gente sabe que segurança, proteção de dados são coisas que caminham lado a lado e são muito importantes. Então a gente sabe que infelizmente é uma realidade, o crime consegue implantar pessoas na sua empresa, consegue corromper pessoas na sua empresa, e as pessoas sabem que o social engineering pode ser feito contra as pessoas da sua empresa, no sentido de validar ou roubar dados adicionais, ou confirmar dados das pessoas. Quando você utiliza a biometria de voz, ativa ou passiva, independentemente do canal, o cliente ele já chega autenticado, ou seja, você não precisa expor dados ao cliente, ao atendimento. O cliente já está autenticado, então você está expondo menos dados e está protegendo o cliente e o agente, que pensando em questão de motor de IA, ele tem ferramentas que combinam dados biométricos e não biométricos, que tiram dele toda essa pressão de fazer a autenticação do cliente, ou seja, ele foca na resolução do problema. E aí, falando em multicamadas, então é justamente isso, quando você fala de capacidade, né, de risco de inteligência artificial, é você ter à sua mão a capacidade das características da voz, que é única do indivíduo, a forma do texto, como ele se comunica, que também é única do indivíduo, o canal que ele utiliza, se ele está conversando com você através de um celular, um telefone fixo, um VoIP, um telefone público, o padrão dele de engajamento, né, como ele se comporta no esquema social, e você ter tudo isso para uma tomada de decisão mais certeira. Não necessariamente todos esses componentes você vai usar em todas as interações, mas você vai adotar, você vai compor a decisão conforme o caso de uso, conforme a jornada do cliente, você pode usar todos esses componentes ou alguns deles. Aqui, aprofundando um pouco mais nesse aspecto de IA e detectores inteligentes, a gente já falou da biometria de voz, padrão de conversa, dispositivo, comportamento, obviamente trabalhar com lista de vozes de fraudadores já conhecidos, a questão de rede, canal, geografia, ID de rede, mas existem alguns outros inteligências que podem ser usadas nessa detecção. Posso falar, por exemplo, a questão da idade da pessoa, você dá um atendimento preferencial ou não, a linguagem, se a pessoa é uma pessoa
está usando um português ou inglês, dependendo da sua área de cobertura, e sexo, masculino e feminino. Mas eu diria que talvez os dois mais importantes na atualidade, e que é a grande tendência de preocupação dos bancos para o futuro, é detecção de playback, ou seja, de gravações, e voz sintética. A gente já tem cliente, a gente já faz isso há alguns anos, e a gente vê como o crime organizado, como os fraudadores estão se especializando dentro dessas áreas, e cada vez mais a gente tem investido em detecção de gravações e vozes sintéticas, porque a acessibilidade a esses mecanismos está ficando mais abundante e a gente tem que cada vez mais aprimorar os nossos motores para detectar essas duas áreas. Então, já começando a caminhar para uma conclusão, que meu tempo logo vai estourar, assim como para o cliente é importante ter essa experiência única em todos os canais, ou seja, eu autentico com a minha voz, seja numa URA, num celular móvel, pela web, phone, IoT, não importa a forma, eu faço isso com o meu print biométrico, eu tenho que ter tudo isso centralizado, controlado de uma forma sistematicamente dentro de uma única plataforma. E sem contar que com a evolução da tecnologia, né, os benefícios de se adotar isso tudo da nuvem, o que é muito benéfico, porque quando você usa os benefícios da nuvem, toda e qualquer evolução, ela acaba sendo compartilhada de forma muito mais rápida e acelerada aos clientes finais. E o último slide, só para concluir, quer dizer, a Nuance, a Microsoft, a gente fala bastante desse tema, que a gente tem uma posição de liderança, obviamente, pelo Ops Research, vários reconhecimentos. Se a gente olhar por que a gente tem essa posição de liderança de mercado, como empresa, a Nuance tem mais de 1.600 clientes no mundo, só em biometria de voz, inclusive contando com o Brasil, a gente tem mais de 500 implantações, ou seja, a gente tem essa liderança, a gente direciona o mercado, existem, obviamente, players no mercado que trabalham nessa área, que usam a Nuance como uma referência. E a gente entende que como essa adoção, essa mudança para o mundo digital, esse mundo da nuvem, de novas tecnologias, é importante ter o conhecimento. E a gente traz também os nossos expertise da área de fraude para trazer sempre aí as melhores práticas de mercado, fazer com que a adoção seja cada vez mais rápida e transparente. Eu imagino que eu estou nos meus 10 minutos, tentando respeitar aqui o tempo. É muito pouco tempo para falar sobre biometria, mas acho que essa é a ideia, de Com dar uma certeza. visão geral. E aqui tem meu contato, né? Vocês podem me contactar diretamente ou através da Cida, né, do Cantarino. Eles têm Por os nossos favor. contatos para a gente poder responder toda e qualquer pergunta que vocês tenham sobre o tema. Obrigado, Cida. Obrigado, Cantarino. Obrigado a todos que Obrigada, estão me ouvindo. Gilson. E se o pessoal realmente tiver tanta pergunta na cabeça como eu tenho aqui, tipo, e se eu tiver rouca, e como é que funciona? Olha, é muita dúvida, mas é muito bacana a gente saber que tem essa preocupação de, além de estar contornando os problemas de segurança, está gerando facilidade para o acesso dos clientes. Parabéns, Gilson, parabéns a Obrigado. Nuance, parabéns à Microsoft por mais essa solução.